Olá, boa tarde. A partir de agora, a TV Terra do Sol passa a transmitir o webinar sobre a importância da vacinação nas crianças contra a Covid-19. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza com a Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI, e conta com o apoio das Secretarias Municipais da Saúde e da Educação, dos Conselhos Tutelares e também do Ministério Público do Ceará e da OAB. Essa transmissão é a partir de agora. E você também pode acompanhar pelo canal da FUNCI no YouTube. Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui com muita satisfação aqui na TV Terra do Sol, também sendo transmitido pelo canal do YouTube da FUNCI. E a gente está muito feliz em poder realizar esse momento aqui. Temos a doutora Ana Estela, secretária de Saúde, professora Dalila Saldanha, secretária de Educação, doutor Lucas Azevedo, representante do Ministério Público, promotor de Justiça, e a gente vai estar mediando aqui, enquanto presidente da FUNCI, e falando dessa importância. Esse webinar é super importante, mas ainda importante é vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Vamos ter um momento de muitos debates aqui, de uma apresentação que a doutora Ana Estela vai fazer, principalmente falando da segurança da vacina, da importância de vacinar, da necessidade na questão epidemiológica, na preocupação relacionada à parte também de infectologia e, acima de tudo, para que você tire suas dúvidas. O importante, acima de tudo, é que as crianças de 5 a 11 anos possam estar vacinadas, porque somente assim elas estarão seguras. Então, fico feliz aqui nessa tarde, nosso boa tarde. Já passo para a doutora Ana Estela e, com certeza, vai ser um momento muito rico e de esclarecimentos, acima de tudo, para que, se tiver alguém ainda inseguro, né, doutora Ana Estela? Boa tarde, prazer estar aqui nesse momento. É, isso mesmo, né? O prazer é nosso compartilhar aqui esse momento com vocês. Para nós que estamos na execução dessa campanha de vacinação, tão desafiadora desde o início, né? Mais desafiadora ainda com esse público tão especial para nós, que é esse público de 5 a 11 anos, e sabendo, sobretudo, do objetivo desse debate, que é tirar a dúvida dos pais, dos cuidadores das crianças, para que eles tenham segurança em levar os seus filhos para tomar a primeira dose, completar o esquema com a segunda dose, e dessa forma a gente está aí ampliando a cobertura dessa vacina em todo o município de Fortaleza. Então, agradecer a FUNCI pela oportunidade desse momento, né? A secretária Dalila pela parceria de sempre, ao Ministério Público, na pessoa do doutor Lucas Azevedo. O Ministério Público tem dado uma contribuição enorme desde o início de toda essa campanha, né? Há mais de um ano nós temos aí praticamente 14 meses que iniciamos essa campanha de vacinação aqui no Brasil e no município de Fortaleza. A gente vai trazer uma apresentação, por favor, poderia colocar. Vamos ser rápidos, né? Mas a gente entendeu que era importante trazer dados técnicos, né? Evidências científicas, né? A opinião de pessoas que fazem a Organização Mundial de Saúde, que têm expertise e que têm estudado a fundo, né, todos esses imunobiológicos e essa campanha como um todo. Né? Pode passar. Então, a gente vai falar um pouquinho, mostrando os números e falar, sobretudo, dos avanços que já tivemos, dos desafios, né? A campanha de vacinação para esse público de 5 a 11 anos, ela se iniciou no pico da terceira onda da Covid-19, já foi por si só, nesse momento epidemiológico extremamente desafiador, e nós vamos, ao longo desse momento aqui, mostrando como nós fomos avançando e enfrentando esses desafios. Pode passar. Esse roteiro da Organização Mundial de Saúde, ele é feito por um grupo de especialistas, expertise, dedicados a estudar essas vacinas, a sua eficácia, a sua segurança, né? E como priorizar e como deve ser, de acordo com o número de doses essa campanha deveria seguir. Então, esse grupo, ele tem várias publicações, a última atualização é de janeiro de 2022, e ele cita 4 objetivos principais dessa campanha de vacinação. O primeiro deles é minimizar os óbitos, as formas graves e a carga geral da doença. O que é isso?
Nós sabemos que todas as vacinas que nós temos disponíveis, né, que as nossas crianças, desde cedo, logo ao nascer, já recebem as primeiras doses das vacinas, nenhuma delas protege nenhuma delas tem 100% de proteção sobre a doença pela qual, né, a gente está tentando evitar com essa vacina. Então, nenhuma garante 100% de que você não terá a doença. Ela aumenta a proteção da cobertura, né? Ela aumenta e ela reduz o quê? A possibilidade em adoecer de você ter uma forma grave dessa doença. Dessa forma, é também a vacinação da Covid. Tem uma proteção de evitar a doença, mas não é 100%, mas ela evita, sim, as formas graves, né? E sobretudo, reduzir hospitalizações e evitar óbitos. E quando eu digo evitar a carga geral da doença, evitar que o maior número de pessoas sejam contaminadas e, ao serem contaminadas, também estejam transmitindo a doença. E o papel dessa população que nós estamos agora, né, que já começamos há 14 meses, né, com aqueles mais idosos, com aqueles de maior risco, e estamos agora no de menor risco, tem um papel fundamental essa vacinação em reduzir a carga geral da doença, né? Um outro objetivo é reduzir o impacto no sistema de saúde, porque à medida que eu tenho formas menos graves, né, eu tenho menos demanda por internações e por leitos. O maior desafio que nós vivenciamos no início da pandemia foi ter que dar um suporte de leitos a pacientes extremamente graves, né, que eles modificavam o seu quadro clínico de um dia para o outro, se tornando cada vez mais graves, e o sistema teve que rapidamente suportar essa demanda. Então, aí naquele momento nós fizemos vários lockdowns, né, várias medidas de isolamento. Era para quê? Para tentar conter a transmissão, para que o sistema de saúde pudesse ir se adaptando para suportar essa demanda tão grande e para que a gente pudesse ter condições de acolher a todos que buscavam um sistema de saúde. Um terceiro objetivo, que é aqui muito importante nessa fase que nós estamos, que é retomar totalmente as atividades econômicas. E aqui, para esse público de 5 a 11 anos, a gente traz como destaque a garantia das atividades escolares presenciais para as nossas crianças e adolescentes. Então, isso já está aqui citado nesse roteiro, né, desses especialistas. E, por fim, o quarto objetivo seria reduzir o risco de novas variantes à medida que eu tenho um grande número de pessoas imunizadas. Pode passar. Ele traz ainda, esse roteiro de especialistas, ele traz duas conclusões chaves, né, sobre a eficácia da vacina. E aqui eu vou ler e vou explicar, tá? A primeira delas é que aumentar a taxa de cobertura de vacina por dose em um grupo prioritário, eu estou aqui vendo um grupo prioritário, tem um maior impacto na redução de hospitalizações e óbitos do que fornecer vacinas equivalentes para aumentar a taxa de cobertura de reforço de dose. O que é que ele quer dizer com isso? Digamos que eu tenha 100 idosos e que eu tenha 100 doses de vacina. Então, é preferível que eu estou trabalhando aquele grupo de maior risco, que eu aplique a 100 doses como D1 para aquele grupo, do que eu faça D1, D2 e D3, por exemplo, em 30 idosos. Então, eu vou ter muito maior efeito na eficácia dessas vacinas se eu pegar aquele grupo todo e distribuir essas doses e aumentar essa cobertura, nem que seja com a dose. Isso dentro do mesmo grupo. E foi dessa forma que a gente foi seguindo, né, desde o início da campanha de vacinação, né? Uma segunda conclusão é que aumentar a taxa de cobertura de doses de reforços para grupos prioritários geralmente produz maiores reduções em doenças graves e mortes do que fornecer vacinas equivalentes para aumentar
taxas de cobertura de vacinação em grupos de menor prioridade. O que isso significa? Né? Que é melhor eu estar imunizando completamente o meu grupo prioritário, o meu grupo de idosos, garantir que esses idosos tenham a primeira dose, a segunda dose, que a gente chama de esquema primário, a dose de reforço, e aí sim, eu vou descendo para os mais jovens, chegando nos adolescentes e chegando até as crianças, que são o grupo de menor risco, que é exatamente essa fase que nós estamos, né? E o que é que nós pretendemos aqui? Ao final desse debate, eu quero responder à população por que é o de menor risco e por que eu tenho que vacinar. Né? Uma das coisas nós já vimos, né? Diminuir a carga geral da doença, né? E diminuir, garantir que essas crianças e adolescentes retornem a um ambiente escolar de forma presencial. Já está lá nos objetivos. Que é uma das nossas preocupações e que é importante esse espaço da escola, né? Em todos os aspectos, não somente no aprendizado, mas acima de tudo no desenvolvimento socioemocional, cognitivo, né? E naquela segurança também para os pais em que eles estarão no ambiente garantido, seguro, não somente na questão sanitária, mas também na questão do seu desenvolvimento, né? E sobre perguntas que a senhora falou, quem tiver pergunta pode mandar aí no YouTube para que a gente possa depois trazer aqui para a doutora Nistela, daqui a pouco para a professora Dalília, o doutor Lucas Azevedo, para que a gente possa tirar essas dúvidas, como eu disse no começo. Perfeito. Iraguaçu, pode passar. E ainda, né, nesse roteiro dos especialistas, algumas considerações sobre a vacina das crianças, que ele traz nesse roteiro. Ele diz que a vacinação de crianças gera benefícios que vão para além de questões relacionadas à saúde, quando se considera a possibilidade de interrupção das atividades escolares e o prejuízo causado pela ausência das atividades presenciais. Não somos nós que estamos dizendo isso, né? São os especialistas que assessoram e estudam essa campanha de vacinação, né, e que dão suporte para a Organização Mundial de Saúde. E aqui a gente traz como uma reflexão nossa aqui, pessoal, né, os anos perdidos dessas crianças e desses adolescentes, 2 anos fora do ambiente presencial da escola, né, muitos deles sujeitos a outras questões de vulnerabilidade, né, que vão necessitar de investimentos enormes das famílias e da comunidade escolar para que eles sejam recuperados esses anos perdidos. Podem passar. Aqui só mostrando a pirâmide, né, em que a gente partiu nessa campanha baseada naquelas 2 conclusões de grupos de maior risco, de maior vulnerabilidade, ou risco de contaminação, ou risco de morte, de doença grave. Então, nós iniciamos lá na fase 1, com idosos acima de 75 anos, com trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência, e nessa fase nós aplicamos aí 889.736 doses, quando eu considero D1, D2 e T3. Passamos para a fase seguinte, pessoas de 60 a 74 anos, e aí 741.443 doses aplicadas nesses grupos, caminhando nos riscos menores, né? Fomos para as pessoas com comorbidades, forças de salvamento, aí 384.187 doses aplicadas, chegando aos trabalhadores da educação, aéreo, portuário, e pessoas em situação de rua com 200.875 doses aplicadas. Tá? Pode passar. Vamos já chegar onde nós queremos, né, que é o nosso grupo das crianças, mas antes fomos seguindo nas faixas etárias, sempre do mais velho para o mais novo, né, que é exatamente onde está seguindo essa classificação de risco. Então, na população geral, de 18 a 59 anos, né, temos aí 2.654.810 doses aplicadas, né? Por os adolescentes de 12 a 17 anos, a fase que antecedeu essa fase do público infantil, 344.489 doses. E no público de crianças, né, que nós iniciamos essa vacinação no dia 15 de janeiro, temos 138.843 doses aplicadas. Como primeira dose,
representa 74,2% das crianças que estão cadastradas, né? Então, mesmo aquelas que se cadastraram, mesmo estando liberados, sem a necessidade de agendamento, essas crianças podem buscar qualquer um dos nossos centros de vacinação. E de segunda a sexta nós temos mais de 70 centros de vacinação. Temos 4 shoppings funcionando, vacinando. Temos o SES da Parangaba, o centro de eventos, 71 postos de saúde de segunda a sexta que estão abertos de 9 às 16 horas para receber esse público infantil e todos os outros, né? Todos os outros que ainda não tenham recebido a sua primeira dose ou que estejam atrasados para a segunda, para a terceira e até mesmo para a quarta dose, né? Só para realçar, hoje a criança, para se vacinar, estando cadastrada, basta comparecer a um desses locais que a senhora acabou de falar. Exatamente. De segunda a sexta, nos finais de semana, a gente mantém os shoppings em funcionamento e o centro de eventos. Então, a vacinação não tem parado, ela tem sido contínua. Eventualmente, talvez 2 ou 3 finais de semana ao longo desses 14 meses nós não funcionamos, mas sempre avisamos previamente. Podemos dizer que ela acontece de forma ininterrupta em Fortaleza, né? Desde 18 de janeiro de 2021. Pode passar. Já estou quase terminando, né? Então, nós iniciamos aqui em Fortaleza a vacinar esse público no dia 15 de janeiro. Recebemos as primeiras doses no dia 14, numa sexta-feira, e no sábado pela manhã já iniciamos a vacinação das crianças. Todas essas prioridades, a gente segue as recomendações do Ministério da Saúde, através das notas técnicas que são emitidas, e também da CIB Ceará, que é a Comissão Intergestora e Bipartite, onde participam os secretários de saúde municipais e o secretário de saúde do estado do Ceará. Nossa população estimada de 5 a 11 anos é uma população de 283.806 crianças, estimativa do IBGE, e temos trabalhado com 2 marcas de vacina, 2 imunobiológicos, que é a Pfizer na apresentação pediátrica e a vacina Coronavac. Pode passar. Só para fazer um registro aqui, mantendo esse slide ainda só um minutinho. No anterior, a senhora falou de 172 mil crianças que tinham se cadastrado. E aqui a população estimada de 283 mil crianças de 5 a 11 anos. Isso. Então é preciso que a gente estimule e peça que as famílias, né, doutor Lucas, tenham essa responsabilidade, façam um cadastro. Porque a criança de 5 a 11 anos, a responsabilização é do gestor, é do genitor, da genitora, é do responsável imediato. E isso é importantíssimo, porque senão a gente tem pouco mais da metade das crianças, da estimativa de população de crianças cadastradas, e ainda assim 73% arredondando, vacinadas. Então é importante que a gente tenha essa responsabilidade e saber que nos CUCAS, que nos traz, nos equipamentos da assistência social, nas escolas, se procurados, né, nos equipamentos da prefeitura de um modo geral, eles vão encontrar uma orientação, inclusive um apoio para esse cadastro. É importante que a gente deixe isso claro. E o Conselho Tutelar também é um local que você vai, qualquer dúvida que você tenha, qualquer cenário de alguma incerteza que você tem, você também vai ter o suporte dentro do Conselho Tutelar. Ou seja, a rede de proteção, o sistema de garantias e direitos já está à disposição dessas famílias. Então é importante que isso aconteça, porque a gente quer que esses números sejam maiores, né? Essa vacina, como a doutora Ana Estela já colocou, seja a Pfizer pediátrica ou a Coronavac, são vacinas seguras, que foram aprovadas pela Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária do Brasil. Então, para a Anvisa aprovar, passa por um critério, procedimento rigoroso, inclusive, para que possa, muitas das vezes, abre diligência, tem que apresentar uma documentação complementar, tem que apresentar um experimento, tem que demorar um pouco mais, porque os resultados ainda não são significativos. É isso, doutora Ana Estela? Exatamente. Olha, já quase encerrou a minha apresentação. Perfeito, é isso mesmo. Podemos seguir.
Estou quase terminando, né? E aí, falando um pouquinho dos avanços, dos desafios, né? Embora a gente tenha avançado muito, mas nós só vacinamos 47% das crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, né? Um número pequeno ainda, para quem tem uma cultura, quem tem uma história na nossa cidade de altos índices de vacinação em crianças, né? Nesse avançar, foi muito importante o engajamento das diversas secretarias municipais, e aí o Iraguaçu falou muito bem, né, nesse apoio, nos mutirões de cadastramento que fizemos, o papel da educação aqui, sempre uma grande parceira de longas datas, né, nessa luta por crianças 100% vacinadas, né? E avançamos também quando a gente pôde descentralizar os nossos locais de vacinação, né? Que quando ali no desafio eu coloco, nós iniciamos essa campanha no pico da terceira onda. Então, os postos de saúde, nossa unidade básica, com a quantidade de atendimento de síndrome gripais enorme. Nós tivemos que, nesse momento, suspender a vacinação nessas unidades, concentrar apenas nos shoppings, no centro de eventos, né? Pelo risco de levar essas crianças para essas unidades. E como nós temos 116 unidades básicas de saúde, a gente tem utilizado mais de 70 na campanha de vacinação contra a Covid. Essa é uma estratégia que a gente avança muito quando utiliza, porque a gente descentraliza esses locais de vacinação, né? E o papel aqui que a gente precisa destacar da imprensa, né? O envolvimento muito grande da imprensa tem nos dado total apoio desde o início. O papel das mídias sociais na divulgação dessas estratégias que elas mudam a cada dia. E elas foram modificadas de acordo com a chegada de novos lotes de imunobiológico, do aumento dessa disponibilidade. E aí a gente foi se reorganizando, aumentando a nossa capacidade instalada e de acordo também com a quantidade de cada público que a gente consegue vacinar, a gente precisa estar revendo e mudando estratégias. Então, a imprensa foi uma parceira muito grande, né, junto à população, nesse papel da gente levar a informação e divulgar as nossas estratégias, né? E dentre os desafios, né, que a gente cita a adesão desse público, né? Então, nós tivemos um absenteísmo muito alto no início. No início, quando nós começamos essa campanha, chegava a quase 60%, quer dizer, de cada 100 crianças que a gente agendava, né, quase 60% faltavam no dia do agendamento. Lógico que a gente estava vivendo um momento de terceira onda, que as crianças estavam adoecidas, os pais estavam adoecidos, né? E tivemos também toda uma questão que gera dúvida na nossa população. Hoje nós temos pais que têm insegurança em vacinar seus filhos. E esse aqui, agradecer a você, Iraguaçu, por esse momento, porque a proposta, né, o objetivo desse debate que nós estamos fazendo é que a gente possa levar até os pais a segurança que é e a importância da gente estar vacinando as crianças. Um outro desafio foi o cadastro, né? A gente tem aí 283 mil crianças e temos 179 mil crianças cadastradas. Para isso, você mesmo disse, temos vários locais da prefeitura que as famílias podem procurar se não conseguirem fazer o cadastro, mas é muito importante a gente está sempre reforçando que esse cadastro ele tem 2 etapas. A primeira etapa, você acessa o site, né, do Saúde Digital, coloca as informações, inclusive, se a pessoa, a criança ou o adulto que está se cadastrando tem algum imunossuprimido, se tem alguma deficiência física, se é restrito ao leito acamado, você faz essa informação, porque a gente tem estratégia de chegar até a pessoa quando ela não pode se deslocar aos centros de vacinação. Então, após colocar essas informações na plataforma do Saúde Digital, é preciso acessar o e-mail que você informou lá na plataforma. Então, são 2 etapas do cadastro. Você precisa acessar o e-mail e, através do e-mail, confirmar o cadastro. Só a partir
dessa segunda etapa que o cadastro é concluído e ele migra para a base de dados do município de Fortaleza ou de qualquer outro município, que todos no Ceará utilizam saúde digital. É preciso que esse cadastro seja concluído para que o agendamento seja realizado, né, e esteja apto a receber a vacina. Mesmo quem hoje a gente está liberado, não precisa de agendamento, mas precisa desse cadastro. E a gente tem 65 mil crianças que esse cadastro ainda não foi concluído. Temos 179 mil concluídas, mais 65 mil que as famílias precisam acessar o e-mail, né, e concluir esse cadastro para que essa informação chegue à nossa base de dados, né. E aí a gente coloca isso como um grande desafio a ser vencido. O pico da terceira onda, nós já falamos, né? Tivemos muita dificuldade no início da campanha, porque não só as crianças, não só os usuários estavam adoecidos, mas também os nossos trabalhadores da saúde, né? Foi essa terceira onda da Covid-19, a gente diz que o principal desafio que nós enfrentamos foi exatamente o adoecimento dos profissionais. Manter os serviços funcionando com a grande quantidade de profissionais adoecidos. Tivemos mais de 9 mil ausências de trabalhadores no mês de janeiro. Tivemos dias em que um centro de vacinação estavam todos afastados porque estavam positivos para a Covid e a gente remanejava de um local para outro, mesmo com a capacidade reduzida, mas que nenhum serviço fosse interrompido, né? Pode passar. E aqui falar do ponto principal, que é a segurança, que é a eficácia. O Iraguaçu já falou muito bem quando disse que essas vacinas elas foram atestadas pela Anvisa, né? E a Anvisa é um órgão extremamente criterioso, né? Você disse, a gente fica muito seguro. Essa segurança precisa chegar nas famílias, né? Porque nós, como executores, ficamos muito tranquilos, né, em aplicar uma vacina que foi atestada pela Anvisa. E nós temos aí a Pfizer pediátrica, ela foi liberada pela Anvisa em 15 de dezembro de 2021 para crianças de 5 a 11 anos, e um mês depois, 15 de janeiro, né, nós começamos a aplicação no município de Fortaleza. Ela tem uma eficácia contra a doença sintomática de 90,7%, é uma eficácia muito boa, né? E a Coronavac foi aprovada para crianças a partir de 6 anos, né, em 21 de janeiro de 2022, 6 dias após a gente iniciar a vacinação aqui em Fortaleza, né. Ela tem uma eficácia com 2 doses em intervalo de 14 dias de 92%. Quando você usa no intervalo de 28 dias, que é esse que nós estamos usando para as crianças, essa eficácia já aumenta para 97%, né? Exatamente a eficácia de contrair formas graves da doença, né? E 77,9% contra a doença sintomática, apresentando sintomas. Então, são vacinas que têm realmente segurança, porque são atestadas, e uma eficácia assim, fantástica. E de eventos adversos, né, para a gente fechar essa questão da segurança, nós já vacinamos aqui quase 140 mil crianças, né, e só tivemos notificados 4 casos de eventos adversos, 3 não graves e 1 que ainda está em avaliação pela comissão da CESA para ser classificado como grave ou não grave. Então, quer dizer, nesse volume que a gente já aplicou de vacina para esse público, né, apenas 4 notificações de eventos não graves, né, nenhum evento grave até o momento, a gente fica muito segura e é isso que a gente quer passar, né, para as famílias, essa segurança e a eficácia da vacina. E aí é estatístico, né? Isso. É estatístico. Uhum. 4 de 140 mil casos. Isso. A vacinas aplicadas. 140 mil doses. 140 mil doses, melhor dizendo. 4 de 140 mil doses. Então, assim, você que ainda tem dúvidas, né? Você que ainda tinha, eu acho que vou usar o verbo no passado, tinha dúvidas, não tenha. Cadastre seu filho. Leve seu filho para vacinar. É super importante por toda a parte da técnica que foi apresentada e os dados estatísticos mostram que há segurança sim. Se alguém que ainda tinha dúvida, não, vou esperar passar um tempo para ver, tá aqui, 4 casos, 3 não graves e 1 em avaliação, né?
Perfeito. Pode passar. E aí a gente já conclui. Aí é só mostrando o papel das mídias, né, digitais, a campanha aí para passo a passo para fazer o cadastro no Saúde Digital. Pode passar. Os nossos mutirões de cadastramento, a divulgação, a forma lúdica como a gente tem tentado trazer, levar para as famílias, com certificado de coragem, incentivando as crianças. E eu acho que esse é um momento para a gente desmistificar as vacinas de um modo geral para o nosso público infantil, né? A gente sou pediatra, né? E a gente costuma ver nos consultórios, né? Muitas vezes os pais brincando com as crianças. Olha, se você não se comportar, você vai tomar vacina. Então, desde cedo, inculte na criança que a vacina chega a ser até uma punição. Que é uma punição, e né? o que a gente precisa aproveitar esse momento, né? É para já criar cultura, né? E o aprendizado nessa criança, na formação dela, da importância que as vacinas têm e tiveram ao longo dos últimos anos, né? Em proteger a nossa população, em proteger as crianças, como a mortalidade infantil reduziu, né, ao longo dos anos, principalmente aqui no Ceará, né, como praticamente nós erradicamos a poliomielite, né? A gente já várias vezes o sarampo já desapareceu, e aí quando a cobertura vacinal cai, o sarampo reaparece. Então é uma luta diária e a gente está sempre mantendo altos índices, né, altas taxas de cobertura vacinal. E quando a gente vacina as nossas crianças, por que vacinar se eles são um público de menor risco quando tem a doença, se ele não tem formas graves? Podem ter formas graves, né? Logicamente o número é muito menor em relação ao público de maior risco, daí porque elas foram vacinadas por último, mas garantir essa cobertura na criança é extremamente importante, não só porque eu amplio de toda a população, mas se eu tenho um público vacinado, que tem uma proteção maior, e um não vacinado, e o vírus quer se instalar, quer contaminar, ele vai encontrar uma barreira muito menor em quem não foi vacinado. E nesse caso, seriam as nossas crianças, caso elas não fossem vacinadas. Então, nós precisamos protegê-las, né? Também para que elas não fiquem vulneráveis. Então, isso é uma questão, elas dependem de nós adultos, é uma questão de cidadania, é uma responsabilidade social, e aqui o nosso apelo, né? As crianças precisam também ser vacinadas. Temos o imunobiológico à disposição, basta apenas estar cadastrado. E de domingo a domingo nós estamos aguardando para receber as nossas famílias e vacinar as nossas crianças. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Nistela. E aqui eu vou dar um testemunho enquanto pai. Teve uma pirâmide ali que a senhora mostrou, eu estava em todas as pirâmides, né? Já tomei a minha terceira dose, primeiro D1, D2 e a dose de reforço, minha esposa também. Eu tenho uma filha de 17 anos que já tomou as 2 doses, está aguardando para tomar a terceira dose agora. Uma de 13 anos também que já tomou as 2 doses, sem nenhuma reação, sem nenhum mal-estar, nada. Inclusive ela acompanha, muito preocupada exatamente por se proteger, querer proteger a família. E eu tenho 2 que receberam o certificado de coragem, que eu achei extraordinário. De uma forma lúdica, de uma forma do diálogo, não somente o certificado, mas a forma como foi acolhida, como foi recebida pela equipe da SMS, de uma forma assim bem que abraça a criança, né? E receber esses meus gêmeos, têm 10 anos, vão completar 11 agora. Então, assim, é uma responsabilidade do pai, da mãe, é uma responsabilidade do responsável direto, né? Que o doutor Lucas vai falar daqui a pouco. Queria passar aqui a fala agora para a professora Dalila Saldanha, nossa secretária de Educação, que vai falar um pouco também dessa experiência e já deixando bem claro, toda criança está na escola, né? E a gente está buscando estimular cada vez mais que todas estejam vacinadas também. Perfeito. Iraguaçu, boa tarde. Boa Parabenizar tarde. inicialmente a FUNCI por esse espaço muito importante, né, Ana Estela? Que a gente possa estar aqui juntos, integrados, né, demonstrando toda a força que a Prefeitura de Fortaleza vem mobilizando, né, junto à população para garantir a vacinação e um retorno às aulas seguro, né, que é o que a gente tem buscado. Também aqui em nome do Ministério Público, aqui representado pelo Dr. Lucas, agradecer por todo o apoio, por estar junto conosco na busca, né, de garantir
toda essa segurança, né, em saúde que a gente vem buscando. Na educação, a gente já tem uma grande parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e ações permanentes, né, doutora Ana Estela? Nós temos o programa Saúde na Escola, nós temos um programa que promove também a saúde do trabalhador. E toda essa estrutura, toda essa dinâmica que a gente já utilizava de forma integrada com a saúde, a gente potencializou, fortaleceu e também atuamos desde o início, né, da pandemia, quando a gente precisou de uma hora para outra, né, paralisar as aulas, e demoramos um período longo para retornar, foram quase 1 ano e meio, se a gente contar em dias letivos, né, sem aulas. Nesse processo a gente contou com o apoio de muitas pessoas e a nossa missão dentro de todo esse processo de enfrentamento à pandemia foi trabalhar a educação, obviamente, né? Então, nossos mais de 20 mil trabalhadores vêm atuando em todo esse processo, tanto na promoção, né, levando a boa informação, todo esse material que a Ana Estela apresentou aqui, de conscientização, de divulgação. A educação foi sempre esse canal, né, de comunicação, porque hoje nós temos mais de 246 mil alunos matriculados. Então, a gente faz assim, no dia a dia, a articulação com pelo menos 1 milhão de pessoas, se a gente considerar, né, que em cada ambiente familiar tem pelo menos mais 2 pessoas ou 3, né, uma média de 3 pessoas por ambiente. A gente tem um raio assim de abrangência muito alta em termos de levar a boa informação. Então, foi com base nesse princípio, né, de nossa função social, o Iraguaçu já falou muito bem, que a gente buscou, ao longo de todo esse processo, trabalhar esse plano de retorno. E tivemos o Ministério Público como parceiro, a Secretaria Municipal de Saúde, e a vacina, né, Ana Estela, foi sempre um princípio fundamental. Nós começamos a auxiliar no cadastramento das famílias, dos nossos estudantes, tivemos um foco muito importante na imunização dos profissionais da educação. Foi muito importante também esse processo. A gente viu que nós ficamos na fase 4, né? Nós conseguimos rapidamente, eu acho que em menos de 2 semanas, a gente, junto com a Secretaria de Saúde, uma estratégia muito importante de mobilização e de acolhimento, né, desses profissionais. Nós atingimos muito rapidamente o público total, né, que a gente precisava atingir, graças a esse apoio que a gente já vinha trabalhando. E, felizmente, né, com muita alegria, chegou a vacinação dos adolescentes. E foi justamente quando a gente conseguiu retornar inicialmente, né, às aulas, que foi nos meados ali de agosto de 2021. E nós contamos com o apoio das famílias no processo de cadastramento. Com os jovens, nós atingimos até o final do ano letivo de 2021, atingimos mais de 99% de cadastramento. A gente segue agora com o retorno das aulas, né, no último mês de fevereiro, completando, né, 100%. E também já estamos acompanhando a dose 2. Importante destacar que em todo esse processo nós também colocamos pontos prioritários de vacinação junto com a Secretaria de Saúde e disponibilizamos o transporte escolar também para os jovens. E esperávamos também, com muita ansiedade e alegria, chegar à fase das crianças, né, de 5 a 11 anos e repetimos e fortalecemos todo esse processo também com as crianças de 5 a 11 anos. Tanto auxiliando no cadastramento, a Ana Estela mostrou que a população de 5 a 11 anos, pouco mais de 280 mil. E na escola, nós temos quase 130 mil crianças, ou seja, quase a metade, né, de toda a população prevista. E até o momento, e aqui eu também já deixo aqui o meu apelo, né, assim como a Ana e o Iraguaçu já fizeram, para que as famílias realizem o cadastramento, que é o ponto principal, porque até agora, conforme a Ana Estela mostrou, a gente ainda, na escola, nós ultrapassamos 60% da população cadastrada, está em torno ali de 75 mil de crianças cadastradas, ou seja, para chegar em 128 ainda temos uma caminhada. Então é necessário, a escola tem uma rede de apoio para ajudar a família nesse cadastramento, na emissão dos documentos, por exemplo, o cartão do SUS, né, que é um documento obrigatório para o cadastro. A gente tem uma parceria muito forte com as unidades de saúde e é entregue na hora, né, o cadastro. Então a gente faz esse trabalho junto às famílias. E quanto à vacinação, nós já avançamos também, nós já ultrapassamos
54 mil crianças vacinadas, mas ainda estamos longe ainda, né, de completar, né, a primeira, isso de dose 1, né, de completar a abrangência, né, em todas as crianças. Então, a gente, de fato, precisa somar esforços nesse processo de conscientização para que a gente possa garantir, né, o retorno presencial seguro e as nossas crianças, né, estarem indo às escolas, né, todos os dias, sem nenhuma interrupção na sua frequência, né. A área da saúde, né, nesse processo de vacinação, como a Ana Estela mostrou, tem como um dos objetivos da vacina justamente um processo de também a gente poder voltar mais rápido e minimizar os prejuízos que as crianças tiveram na sua aprendizagem e também nas questões socioemocionais. O Iraguaçu também já falou sobre isso, né? Então, quanto mais as crianças estiverem retornando, né, de forma segura, mais rápido nós vamos conseguir recuperar a aprendizagem e todo o processo também de socialização, né, que muitas crianças, as mais novas, por exemplo, elas passaram 2 anos sem ir à escola, né? Então, muitas delas não tiveram seu processo de alfabetização consolidado, sequer iniciado, porque elas estavam em todo o momento à distância, né? E a gente sabe que essa etapa da educação inicial, principalmente a primeira infância, né, a primeiríssima infância, até o ciclo de alfabetização, a presencialidade, né, a doutora Ana Estela é especialista em desenvolvimento e ela atesta, né, o quanto é importante a interação, o convívio social, né, com as outras crianças, com o educador, né, que vai ser a pessoa, né, que está preparada, né, tanto pedagogicamente como com os métodos, né, científicos de alfabetização, e a presencialidade é necessária. Então, para que a gente possa cumprir com esse ciclo, né, de vacinação completa e assim evitar, né, como a doutora Estela também já pontuou, que outras variantes cheguem, a gente necessita que nossas crianças completem esse ciclo de imunização e assim a gente seguir com o papel da educação, que é essencial para o desenvolvimento, né, da nossa sociedade e também da nossa juventude, das nossas crianças. Então, é importantíssimo essa parceria escola-família. O papel dos conselheiros tutelares, Iraguaçu, eu queria também aqui registrar que são parceiros nossos do dia a dia e nessa ação, né, de vacinação, eles têm sido muito importantes. E daqui a pouco nós vamos ter aqui o conselheiro Tiago Simões também conosco, né, no segundo bloco do nosso webinar, dando continuidade e falando um pouco da importância do conselheiro, né? Exato, eu também queria destacar o papel do Ministério Público, junto aos órgãos também, né, de controle e justiça, né, onde a gente teve a garantia da vacinação para as crianças e também a escola poder buscar, né, junto aos pais, uma forma também da garantia desse direito, né? Como o Iraguaçu também já ressaltou, o direito à educação, à saúde é um direito subjetivo e é responsabilidade do poder público, que é representado por nós, né? Escola, né? Saúde e também das famílias, né? Do responsável pelas nossas crianças. Então, é importante que as famílias estejam juntas em mais esta missão para que a gente possa, de uma vez por todas, né, superar esse processo e as nossas escolas voltar à normalidade. Para finalizar, nós retornamos já presencial de forma 100% por vez, né, dizer que quando a gente retornou em agosto, a gente ainda estava num formato de rodízio, em que metade das crianças vinha uma semana e a outra metade vinha na semana seguinte, para garantir distanciamento e evitar, né, a maior circulação do vírus, visto que naquela época muitas crianças e jovens ainda não tinham o direito ao acesso à vacina, né? Agora não, agora a partir do dia 1º de fevereiro, nós já retornamos 100% presencial, a gente tem um percentual de frequência até já melhor do que antes da pandemia, estamos acima de 85% todos os dias, mas nós ainda temos um público que ainda não retornou totalmente à escola todos os dias. E a vacina é quem vai garantir, não é, que esse processo realmente chegue a 100% todos os dias, porque a criança vacinada é criança segura e criança protegida também é criança na escola. Então, muito obrigada e mais uma vez
parabenizar aí por toda essa integração. Obrigado, professora Dalila, né? Eu fiquei assistindo atentamente também, e na apresentação da doutora Anistela, tem um momento lá dos desafios, né? Que fala como é que a gente vai recuperar ou tentar recuperar esse período, né, esses 2 anos. A professora Dalila respondeu sem eu perguntar. Por quê? Porque ela viu essa integração entre família, escola, e é um processo de construção diária, não tem uma fórmula, né? É um processo de construção diária, e no final da fala a professora Dalila disse: só com a vacina nós vamos ter a tranquilidade, a segurança para que nós tenhamos a plenitude de todas as crianças frequentando sem medo, né, sem angústia, sem aquela preocupação. E você pai, você mãe, você avó, que muitas das vezes é responsável, pode ter certeza que é seguro. Você pode cadastrar o seu filho, o seu neto, para que possa já estar vacinando depois de efetivar o cadastro, com certeza. Temos aqui a presença do Dr. Lucas Azevedo, representante do Ministério Público, né? Ministério Público que vem fazendo várias atividades. Participamos há pouco menos de um mês de um momento com o Ministério Público, que tirou como encaminhamento este momento que a gente está realizando aqui, inclusive com fluxo, um diálogo, orientação para o conselheiro tutelar. Como é que o Ministério Público tem visto esse cenário em relação a esse desafio de, pelos dados que a doutora Anistela mostrou, ainda temos aí só 60% cadastrado e só 47% do público estimado vacinado de crianças de 5 a 11 anos. Boa tarde, agradeço pela aceitação do convite. Boa tarde, presidente Iraguaçu. Primeiramente, falar da satisfação de estar aqui com você, com a professora Dalila Saldanha e com a doutora Anistela. O Ministério Público tem sido um parceiro institucional das demais instituições que estão todas congregadas aí para que nós possamos desenvolver e concretizar essa política pública que é tão importante, que é a vacinação das nossas crianças e adolescentes, né? E isso não funciona se nós não colaborarmos enquanto instituições. Isso é fundamental que todos que estejam assistindo aqui esse programa tenham isso em mente. É interessante, presidente Iraguaçu, nós pontuarmos 2 premissas antes de nós passarmos para essa questão da responsabilização e como o Ministério Público está vendo todo esse cenário. Do ponto de vista jurídico, isso não resta nenhuma dúvida, a vacinação para crianças ela é obrigatória. Não há, do ponto de vista jurídico, não há dúvida alguma. Quando nós analisamos a nossa Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e as decisões do Supremo Tribunal Federal nessa área. E aqui eu queria pontuar rapidamente, fazer um histórico muito sintético a respeito disso. Nossa Constituição, quando ela foi promulgada em 1988, ela sofreu a boa influência de diversas tratativas internacionais que estavam se consolidando no âmbito das Nações Unidas. Algumas convenções internacionais que visavam garantir direitos e proteger crianças e adolescentes foram editadas na mesma época. E o nosso Constituinte, de 1988, recebeu esse influxo, essa influência, e o fruto disso foi a edição do artigo 227 da nossa Constituição Federal. O artigo 227 da Constituição Federal ele é um divisor de águas. Por quê? Porque ele traz ali 2 princípios que são fundamentais para a concretização dessa política pública que nós estamos aqui tratando, a vacinação de crianças e adolescentes. Quais são esses princípios? O princípio da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta. O que é que significa isso? O princípio da proteção integral. Todas as nossas crianças, todos os nossos adolescentes, eles são sujeitos de direito. Eles são detentores de direitos fundamentais, como o direito fundamental à educação e o direito fundamental à saúde e ter acesso à saúde. E esses direitos fundamentais, eles podem ser exercitados tanto de uma maneira individualizada, como também de uma maneira coletivizada. E aí é que entra a questão da obrigatoriedade da vacinação. Por mais que o pai da criança tenha alguma resistência a vacinar o seu filho, se existe no âmbito científico uma certeza de que aquela vacinação é benéfica, é mais benéfica para a criança, ele é obrigado a vacinar o seu filho. Por quê? Porque ele é detentor de um direito fundamental, direito à saúde, ao acesso à saúde, e esse direito pode ser exercitado de maneira coletivizada. E como é que esse direito é exercitado de maneira coletivizada? Quando o pai tem a resistência a fazê-lo, através do Estado. E aí na figura do Conselho Tutelar, na figura do Ministério Público, às vezes na última porta, na figura do Poder Judiciário. Certo? E obviamente com todos esses atores sociais, as secretarias municipais, secretarias
do Estado, né, Educação e Saúde, e também no âmbito federal. Então, toda essa pleia essa construção que foi feita, e que parte da Constituição Federal até legislação infraconstitucional, e aí quando eu falo legislação infraconstitucional para o nosso telespectador poder compreender bem, eu estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, como nós chamamos carinhosamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 14, parágrafo 1º, ele fala que a vacinação para crianças ela é obrigatória desde que a autoridade sanitária assim recomende. E foi recomendado. A Anvisa testificou que a vacina é segura, está cientificamente aprovada, e o Ministério da Saúde comprou milhões de doses, né, e está distribuindo em todo o Brasil. Do ponto de vista jurídico, a vacinação é obrigatória. E aí nós entramos em uma outra seara. Por ela ser obrigatória, caso aquela criança não seja vacinada, nós temos algumas implicações jurídicas, né? E como eu falei no início, como a criança é detentor de direito fundamental e essa escolha, por a criança ser um ser em desenvolvimento, ela não pode fazer essa escolha ainda, se ela vai tomar ou não a vacina. Essa escolha, no primeiro momento, depende dos pais. E como ele não pode exercer isso, caso o pai ou a mãe se omitam nesse dever, o Estado pode cobrar, né? Quais seriam as implicações disso? Eu diria, professor Dalila, que a escola ela é a porta de entrada de tudo isso aqui que a gente está falando, certo? Porque os dirigentes das escolas, sejam públicas ou particulares, eles têm a obrigação de solicitar a carteirinha de vacinação da criança, e caso a carteirinha não esteja completa, eu não falo só da vacinação da Covid, é qualquer tipo de vacina, certo? Se ela não estiver completa, o dirigente escolar tem a obrigação de comunicar às autoridades, né? Pode comunicar ao Conselho Tutelar, é o mais comum, pode comunicar também diretamente ao Ministério Público, certo? Como também, isso daqui eu acho que é um ponto importante, os pais e mães que estão nos assistindo aqui, que já vacinaram seus filhos, se eles tiverem conhecimento na escola de que tem algum amiguinho do seu filho que ainda não se vacinou, esse pai e essa mãe também podem comunicar isso diretamente ao Conselho Tutelar. Então, além da escola, do dirigente escolar, o professor ser uma peça, um ator fundamental em tudo isso, os pais também são daquelas crianças que já se vacinaram, certo? E aí como é deflagrado esse processo? A escola informa ao Conselho Tutelar, isso é a via comum, que determinada criança não se vacinou, que está com a caderneta de vacinação incompleta, e aí o Conselho Tutelar ele tem que, numa postura empática, tentar fazer um trabalho de convencimento, de sensibilização daquele pai e daquela mãe que ainda não vacinou seu filho. Por que é que nós falamos isso aqui pelo Ministério Público? Porque não há nada melhor do que um bom diálogo para a gente resolver problemas. Nada melhor do que isso. Essa sempre tem que ser a primeira opção e ela tem que ser exercitada de uma maneira bastante exaustiva, porque nós conseguimos colher resultados mais rápidos dessa forma. Então, aquele pai, aquela mãe que está nos assistindo aqui agora, pelo que a doutora Anistela falou, pelo que a professora Dalila Saldanha já falou e pelo que o presidente de Iraguaçu já falou, nós não temos dúvidas pelas estatísticas de que a vacina ela é segura. Vacinem seus filhos. O conselheiro tutelar ele vai ter esse primeiro contato com aqueles pais que não vacinaram seus filhos e aí primeiro vai tentar fazer um diálogo, né, numa construção de sensibilização. Caso isso não seja possível, o Conselho Tutelar pode adotar uma postura de fazer um acompanhamento daquela criança, né, para saber se os pais vão vaciná-la num curto prazo. E caso não ocorra a vacinação, pode ser aplicada uma medida de advertência em face dos pais, nunca contra a criança, certo? Se mesmo após essa advertência feita pelo Conselho Tutelar, a situação não mudou, não houve qualquer tipo de alteração no quadro, né? Os pais ainda continuam em insistir pela não vacinação, aí o Conselho Tutelar comunica isso ao Ministério Público e o Ministério Público também vai procurar primeiramente ter uma postura empática, mas aí, num segundo momento, se isso não surtir efeito, existem aquelas, digamos assim, sanções indiretas, né, um pouco mais severas que são aplicadas, que estão estipuladas no ordenamento jurídico. Eu não sei se nós temos tempo para eu falar de todas elas, se a gente pode deixar para um segundo momento. Eu acho que a gente pode, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre ele. Mas eu queria lhe perguntar só uma questão. As pessoas estão dizendo, mas vai ter essa vacinação é compulsória? Vai ter busca e apreensão? Vai ter ação judicial? Só explique um pouco mais essa questão
Para a gente finalizar o primeiro momento. Importante pergunta, presidente Iraguaçu. Vacinação obrigatória é totalmente diferente de vacinação coercitiva, certo? Não existe vacinação coercitiva no Brasil. Ninguém pode pegar uma criança à força e colocar a vacina no braço dela. Isso não existe, isso é ilícito, é ilegal, é contra as normas constitucionais e é contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ninguém pode fazer isso. Não se pode entrar com ação de busca e apreensão para forçar que uma criança seja localizada e aplicada a vacina nela. Isso não existe. Isso foi muito bem esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal nas últimas decisões que a Corte Suprema prolatou. E, assim, do ponto de vista jurídico, não há dúvidas com relação a isso. E é muito importante, e aí eu volto, presidente Iraguaçu, para o início da minha fala. Por que é dessa forma? Por que não existe vacinação coercitiva? Justamente porque a nossa Constituição Federal ela criou um sistema de garantias e de proteção para crianças e adolescentes. Então, esse é o ponto-chave. Não existe vacinação coercitiva, existe vacinação obrigatória. Como sempre existiu no Brasil, pelo menos para crianças desde 1990, quando o ECA foi publicado. Ou seja, nós não estamos falando de uma novidade, de forma alguma. Isso já existe desde 1990 para crianças, certo? É uma norma que tem aí 3 décadas, né, de vigência, um pouco mais de 3 décadas. Então, e essa norma nunca foi sequer questionada juridicamente, a sua constitucionalidade, e ela vale até hoje e reforçada cada vez mais pelas decisões do Supremo. Pronto. Eu queria aproveitar esse momento, a gente vai ter um outro bloco, mas a gente sabe dos compromissos também da doutora Nistela, da professora Dalila, que se dispuseram para vir para esse debate aqui. Vocês estão vendo como o debate está rico, esclarecedor. Eu disse no começo que a gente ia tirar muitas dúvidas, né? E ainda temos um segundo bloco para que a gente possa dar continuidade. Mas eu queria agradecer a doutora Nistela, inicialmente. Muito obrigado pela apresentação, pela aula. Como a doutora Nistela disse, ela é pediatra, né? Então, assim, melhor do que qualquer secretária de saúde que viesse, uma secretária de saúde, e que é pediatra, tem, assim, dupla conhecimento, dupla responsabilidade, duplo conhecimento em relação a essa questão. Então, assim, credibilidade total, né? A história de vida, de militância, de luta, né? De compromisso, né? Também quando a gente se forma, a gente de juramento, né? De juramento. Então, assim, eu fico muito feliz em ter a senhora conosco aqui para que pudesse esclarecer. Muito obrigado. Umas considerações finais. A gente agradece, né? Essa é uma oportunidade ímpar, né? Da gente estar mais uma vez levando para a população a importância de também vacinar as crianças, né? Que elas têm um papel muito grande na proteção individual e na proteção coletiva e, sobretudo, da segurança que essas vacinas têm e da eficácia, né? Então, esse é o objetivo, espero que a gente tenha alcançado, né? E que os nossos centros de vacinação, como eu disse, eu vou só repetir, temos 71 postos de saúde, 3 shoppings, Shopping Guatemi, Shopping Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy, Shopping Central, ali no centro da cidade, na Senador Pompeu, atrás da Secretaria de Saúde, o centro de eventos, com o salão do centro de eventos aberto, o drive-thru e o SES Parangaba. Então, são muitos pontos de vacinação, com vacina disponível, basta que estejam cadastrados, né? E procurem esses centros, não precisa esperar o agendamento, né? Para tomar a sua primeira dose. E a segunda dose, se tiver no prazo do cartão, não tiver sido agendado, também pode buscar o centro de vacinação. E aqui vale para todos acima de 5 anos, né? Temos aí também idosos que precisam ainda tomar a sua dose de reforço, que é extremamente importante, quando a gente falou lá no início dessa apresentação. Então, muito obrigada a vocês, né? Por esse debate e pelo convite para esse momento. Agradeço, doutora Nistela, inclusive com as mudanças das datas, né? Mas a doutora Nistela disse, é prioridade, eu ajusto minha agenda de acordo com o momento que vai acontecer o webinar. Professora Dalila também, nossa gratidão. A sala de aula é um local de conhecimento, mas não é só de absorção de conhecimento dos livros, é de conhecimento de vida. E o chão da sala de aula é super importante para esse desenvolvimento socioemocional, não somente cognitivo, mas, acima de tudo, a formação da criança, do adolescente, né? Então, por isso que é importante a vacina estar no braço, para que a gente tenha segurança também
com a retomada das aulas já no 100%, como a senhora explicou aqui a gente. Exato, Iraguaçu. As escolas estão de portas abertas, nós temos mais de 600 equipamentos funcionando manhã, tarde, alguns à noite, que são para atender a educação de jovens e adultos. Nós temos gestores, professores, totalmente disponíveis em todo esse tempo e agora mais ainda, para que a nossa população, as nossas crianças, né, estejam cada vez mais seguras. Nossos profissionais de transporte escolar, agora que as aulas voltaram, nós estamos com transporte aos sábados, com todo o apoio, assim, às vezes até ambientes específicos, né, doutora Ana Estela, para atender aos nossos escolares. Então, a gente deixa aqui toda a nossa disponibilidade, todo o nosso apoio, toda a nossa ajuda para que tenhamos 100% das nossas crianças vacinadas no menor tempo possível e assim a gente possa cumprir, né, de vez o nosso papel de educar nossas crianças na idade certa, que é o mais importante. A nossa gratidão, a gente encerra o primeiro bloco. Doutor Lucas, fica com a gente. Vamos receber o conselheiro Tiago Simões, conselheiro tutelar, e a doutora Isabel Souza, representante da OAB, para que a gente possa dar continuidade a esse debate. A gente chama agora, nesse momento, os comerciais para que a gente possa retornar daqui a pouco.